se lembra do Henrique? Ele é um entrevistado aleatório que, por coincidência, sempre estava no local para dar entrevista à Globo. Apesar daquele filme de terror de ontem, né? Que parecia mais a hora do pesadelo. O senhor está aqui há quanto tempo já? Boa tarde. Boa tarde, Bruno. Faz mais de uma hora que eu estou aqui esperando o ônibus e até agora nada, eu já vim de boa viagem. Eu sei que você chegou logo cedo, Henrique. Henrique, o que foi que aconteceu com você? Boa tarde. Boa tarde, Bruno. Geralmente eu recebo várias ligações, várias vezes ao dia, todos os dias. Vou falar agora, ó, Pedro, de dinheiro, conta, que eu encontrei o Henrique. O Henrique tinha 3 cartões de crédito. Aí comprou demais, né, Henrique? Ficou devendo? Com certeza, Bruno, mas ainda bem que eu consegui negociar 2 cartões. Olha, a gente encontrou aqui no Pátio do Livramento o Henrique. Henrique disse que vem muito aqui a trabalho, resolver coisas e vive vendo o que não gostaria de ver, né, Henrique? Com certeza, Mônica. Em segurança, eu já presenciei assaltos aqui mesmo. Eu vim de Paudalho para conseguir chegar aqui. Eu tive de pegar um transporte alternativo. Pois é, o Henrique fez falta na Globo News essa semana. As jornalistas chamaram um especialista para falar sobre a queda da popularidade do Lula, mas como elas esqueceram de combinar com ele, deu ruim. Se você sonha em morar nos Estados Unidos e garantir liberdade, segurança e oportunidades para você e sua família, eu tenho uma boa notícia. A ILSA, escritório de advocacia do meu amigo Dr. Otávio Raverotti, tem o melhor caminho para conseguir o Green Card para imigrantes qualificados. A ILSA é um escritório de advocacia licenciado nos Estados Unidos e isso reforça a segurança e as chances de aprovação para quem quer morar na terra do tio Sam. O Dr. Otávio já realizou o sonho americano de centenas de brasileiros e pode realizar o seu também. E o mais importante, o Dr. Otávio e sua equipe partilham dos mesmos princípios e valores deste canal. Na hora de buscar uma vida melhor, a gente sabe que só pode confiar em quem pensa como a gente e não em quem fez o L. Então, chame a doutora Karine nesse número do WhatsApp e você poderá saber mais sobre isso. E mais, dizendo que veio pelo meu canal, você ainda terá um desconto no seu processo. Não espere o pior acontecer para se mexer. Chame e garanta seu lugar nos Estados Unidos o quanto antes. Essa é a minha amiga, advogada de imigração, doutora Karine, que trabalha no escritório do doutor Otávio. Fico à disposição, contem comigo. O resultado da pesquisa Genial Quest sobre a avaliação do governo Lula, divulgada nessa semana, assustou aliados, auxiliares, puxa-sacos e outros parasitas próximos do presidente. O levantamento confirmou a tendência já apontada por outros institutos de recentemente, como o Datafolha, mostrando uma grande piora na avaliação do governo. E meu amigo, se o Datafolha diz que o governo teve uma piora na avaliação, é porque ele já está na UTI à beira da morte. Só para refrescar sua memória, a sondagem foi realizada em 8 estados: Bahia, Goiás, Minas Gerais, Paraná, Pernambuco, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e São Paulo. Em 6 estados a avaliação negativa cresceu. No caso de São Paulo, Minas, Rio Grande do Sul, Paraná e Goiás, a avaliação negativa da gestão Stalinácio está entre 60% e 70%. Na Bahia, pela primeira vez, o 9 Dedos tem mais de 50% de rejeição. Os resultados foram vistos por aliados do Satanine, entre eles lideranças do PT, como muito ruim. A avaliação é que o gambá do Guarujá precisa dar um jumento de pau, cavalo de pau no governo urgentemente. Para esses aliados, a Quest indica que Lula tem que investir em marcas novas e populares para tentar melhorar a popularidade do governo a tempo das eleições de 2026. A pesquisa na avaliação dos auxiliares presidenciais também demonstra a necessidade urgente do bebum de Garanhuns fazer mudanças na composição do governo. Na avaliação de integrantes do PT da Bahia, uma das alas mais influentes do partido, a pesquisa Quest foi assustadora e péssima para Lula.
Ou seja, empolgante e excelente para o Brasil. Para integrantes da Secretaria de Comunicação da Social da Presidência, a SECOM, os funcionários do grande bolsonarista infiltrado Sidônio, os números ruins ainda seriam o resultado da inflação dos alimentos e da crise no Pix, cujo auge foi em janeiro. Continuem pensando assim. Entre os auxiliares do Lula preocupados, a gente também pode contar os funcionários do órgão de propaganda do regime, a Globo News. Eles ficaram tão descrentes e necessitando de uma palavra de esperança que chamaram o próprio diretor do Instituto de Pesquisa Quest para explicar os números negativos do patrão de 9 dedos. Só que ele só piorou as coisas e expôs toda a incompetência do governo ao vivo. Olha, eu não tenho filho, mas se eu tivesse, eu tenho certeza de que o vídeo do nascimento dele não me traria tanta felicidade quanto este vídeo, mostrando a aflição e o desespero nos rostinhos dos jornalistas a cada nova verdade dita pelo convidado. Mônica, tem um componente muito importante que as pesquisas estão detectando, que é essa falta de gratidão automática do eleitor com os programas do governo, com o imediatismo do eleitor na busca por resultados, mas, sobretudo, uma exaustão com a política, né? E você tem exaustão de todo tipo, você tem cansaço de todo tipo. O cansaço de ter tido, né, recebido a promessa da picanha e não estar conseguindo comer ovo, tomar café, a exaustão com as promessas da solução de segurança, que é hoje um dos principais problemas do país, com a violência, a exaustão e a preocupação com saúde que volta a aparecer. Então, tem problema de todo tipo e a política parece não conseguir dar essas respostas, né? E o curioso, é o que você acabou de dizer, né, é que os governadores não pagam o preço dessa exaustão nesse momento, enquanto o presidente Lula está colhendo uma desaprovação que todo mundo concorda onde ela começou, foi o Pix. Né? O Pix de janeiro foi a gota d'água. Começou ou ela foi? Justamente, foi o copo cheio e o pingo d'água. E aí, o que eu acho que é o relevante, eu tenho escrito sobre isso, estudado esse assunto, a interpretação de muita gente é que isso é conjuntural. Assim que as pessoas reconhecerem o fim ali do problema do Pix, ou os alimentos voltarem ao preço normal, a população vai voltar. Eu acho que tem uma questão mais estrutural e eu queria começar a central jogando isso para vocês, para a gente conversar um pouco a respeito disso. Tem 2 anos, Mônica, que o governo cria insatisfações em diferentes grupos da sociedade, né? Eu vou lembrar algumas delas, né? Tem outras, mas eu acho que algumas são muito importantes. Primeiro, o bispo Edir Macedo começa o novembro de 2022 dizendo para os seus eleitores, para os seus fiéis, perdoem o governo. E aí a Gleisi diz, não queremos perdão de ninguém. Depois você tem o episódio das blusinhas. Para mim, esse foi um turning point. Que é um ponto de virada. Que é um episódio importante porque ele mexe com a população DIE. Né? Então, no primeiro caso, você tem a questão dos evangelhos, no segundo, a questão das blusinhas na classe DIE. Depois você tem a briga do governo com o Campos Neto, que mexe com os liberais sociais. Né? Depois você tem a regulamentação dos motoristas de aplicativo, o que mexe com os empreendedores individuais. Depois você tem o presidente Lula fazendo declarações, a demissão das mulheres do governo, né? E uma declaração, um exemplo, que ele diz, depois do jogo do Corinthians não tem problema, você ficar com raiva, você pode até bater na sua mulher. O que mexe com os progressistas, né? A taxação que mexe com os empresários. E aí chega o Pix. Então, Mônica, o que a gente está vendo agora não é um evento isolado, e não é, na minha avaliação, um evento conjuntural, é estrutural. Faz 2 anos que o governo cria insatisfações pequenas, maiores, menores, em diferentes grupos da sociedade. E aí, quando o Pix aparece, ele vira essa gota d'água que vira uma enxurrada, uma avalanche. E aí as pessoas... O Pix pegou todo mundo. Então, fica aquela coisa, quer saber? Não dá mais. E aí é quando essa desaprovação começa a virar um ponto de virada. Tudo que a Globo escondeu, ele falou ao vivo. Em 3 minutos, o cara destruiu o trabalho de anos da Globo News.
Sim, porque todo dia Mortadela Lima, Chatuza Neri, Andréa Sagui, Octávio Fedes e toda a gangue aparecem na frente das câmeras dizendo que o governo Lula é perfeito e que ele só não é mega hiper super popular por causa de problemas na comunicação ou por causa das fake news da extrema direita. O primeiro eixo de fake news. O Estado nada faz. O que eles dizem? Eles usam vídeos falsos, descontextualizados. É um perfil de fake news. Da grossa, assim. Esse perfil de fake news da grossa, que apresenta-se dessa forma, um perfil de notícias de expatriados, fez uma série de postagens que estão sendo printadas e replicadas por operadores do mercado financeiro que colocam na boca do próximo presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, declarações que ele nunca deu. Eu trouxe aqui a informação de que havia chegado à diretoria do Banco Central uma postagem falsa. Que postagem era essa? Aí vem o cara da Quest e enumera todas as cagadas do Satanaine, explicando por que ele é tão impopular. E também porque isso não é circunstancial, porque isso não vai passar, como sugeriu uma esperançosa Vômica Waldvogel. Enfiou goela abaixo tudo o que eles não querem ouvir. Mas nada disso seria tão divertido se não fosse a reação dos jornalistas. A cara de ódio da Paquita Daniela Lima é a parte mais hilária desse vídeo. Pode reparar, sempre que a pauta é crítica ao Lula, ela enfia a cara no celular e não quer mais saber de nada. Que diferença de umas semanas atrás, hein, Daniela? Na verdade, as caras de todas as blogueiras da TV estatal são a cereja do bolo nesse vídeo. Chola mais! E o ódio delas deve aumentar ao saber que praticamente nenhuma dessas burradas do Lula teria o efeito, a repercussão que está tendo se não fossem as redes sociais livres, porque sem elas muitas coisas nós nem saberíamos. Na hora em que o Jornal Nacional vai para o ar para passar pano, já é tarde demais. Todo mundo já sabe o que o Nove Dedos aprontou. Tem muita gente ainda, e isso aqui é uma prova, que está com o coração aberto. O cara fez um resumo bem resumido. Há 2 anos que o governo só faz merda. Fim. E um detalhe, esse cara sempre apoiou o PT e já trabalhou em campanha para a Dilma. Para você ver como a Globo News está mais petista do que os caras que prestam serviços oficialmente para o PT. E olha que ele pegou leve. Faltou falar que a imprensa fica o tempo todo ajudando o Lula. A classe artística está caladinha e o STF sem nenhuma interferência no governo. E mesmo com toda essa ajuda, o Lula está definhando sozinho. Faltou também mencionar problemas com o agro, os caminhoneiros, a educação, a Amazônia, Israel, a falta de água no Nordeste. O cara nem citou a maior praga de todas, a Janja. Além do mais, ele tentou aliviar, dizendo que o povo é ingrato ao governo. Agora tem que ser grato por programas de fachadas. Não temos que agradecer a desgraça de programa nenhum, cara pálida. É o nosso dinheiro, é o suor do nosso trabalho em pagamento de impostos. Trabalhamos 5 meses, no mínimo, para sustentar essa porcaria de serviços e programas sociais. E também rolou um malabarismo para defender o Lulinha. A desaprovação não é contra o Lula, mas contra a classe política. Não, mas espera aí. A mesma pesquisa mostra governadores com 70% de aprovação. Aí não cola, né? A queda de popularidade do Lula, que nunca foi alta, se dá porque o bebum é incompetente, gastador e falastrão. E ainda está jogando o Brasil em um incidente diplomático, defendendo as arbitrariedades do Xandão. Isso sem falar do amor do Nove Dedos por ditadores, terroristas e bandidos que roubam o celular para tomar cervejinha. Também é engraçado quando os jornalistas falam nos governadores. Porque os governadores têm que pagar se foi o Lula que prometeu picanha. A galera do amor venceu, do Salve Amazônia da Rouanet, estão tudo quietinhos, não faz uma crítica ao regime stalinácio. Se a Quest, que recebe dinheiro do desgoverno para publicar que Lula está fazendo um excelente governo, está numa filial da Rede Globo, falando sobre o caos que estamos vivendo,
e as blogueiras escutando quietinhas a verdade, é porque todos sabem que esse governo está mais morto que o Felipe Neto da cintura para baixo. A mulherada da Globo News tentou encobrir a impopularidade do Lula e se deu mal. Quem mandou não chamar o Henrique? Volta, Henrique! O senhor já presenciou, já sofreu, já foi vítima de algum acidente dentro do ônibus? Não, graças a Deus não, e nem cheguei a presenciar. No seu caso, meu amigo, o que é que ainda falta? Rodrigo, está faltando algumas especiarias para poder completar o peru, né? Que não pode faltar o peru de Natal. Inclusive tem passageiros também, esse senhor que estava dentro do ônibus, e aí ele acabou descendo para justamente apoiar o protesto, né, amigo? Com certeza, Suelen, até porque semana passada eles estavam com a proposta na justiça para diminuir a passagem. Tá? Amigo, boa tarde, tudo bem? Qual é seu nome? Henrique. Henrique, tu pega ônibus aqui no centro da cidade? Pego sempre ali nessa estação aqui da Guarará. A verdade é que o Lula tá tão em queda quanto a Globo News. Quem vai cair primeiro? Não. 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 Gostou desse vídeo? Então inscreva-se no canal, comente, curta e compartilhe com seus amigos. Não gostou? Compartilhe com seus inimigos. Até o próximo vídeo, se o mundo não acabar antes. Por hoje é só.